Quem é o discípulo amado? Segundo os santos padres e doutores da igreja, o discípulo amado é São João. Porém, nós temos uma nova teoria e uma nova descoberta. E quem descobriu isso daí foi Lucas Banzoli. Vamos ver quem é o discípulo amado segundo o Lucas Banzoli. Roda a vinheta. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Porém, hoje eu não irei falar nem do Apocalipse e nem das falsas aparições marianas. Irei falar sobre a teoria de Lucas Banzoli a respeito do discípulo amado. Ontem, Robson e nós fizemos um vídeo no canal do Robson refutando Lucas Banzoli a sua teoria de que o discípulo amado, na verdade, não é São João. O discípulo amado agora é Tiago. Mas qual Tiago? Tiago, o bispo de Jerusalém, que é filho de Alfeu e fazia parte dos 12 apóstolos? Não. Tiago é irmão de São João? Não. Nada mais. Cara, é impressionante, porque o discípulo amado agora é Tiago, irmão biológico de Jesus Cristo e filho de Maria e José. Essa teoria cai por terra com as próprias escrituras. As escrituras, elas dizem que os irmãos de Cristo eram incrédulos. E as escrituras também nos fornecem informações importantes a respeito do termo irmão. Nós sabemos que esse termo, tanto no grego como no hebraico, vai muito além de um simples irmão biológico. Os discípulos eram irmãos, os primos, sobrinhos, tios, tudo para eles eram irmãos. Isso é muito claro na Bíblia Sagrada. Mas para Lucas Banzoli, quando chega naquela parte em Marcos 6,3, onde diz que ele não é o filho do carpinteiro, Maria não é sua mãe, não são seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão, aí sim é só irmão biológico. Aí não entra na parada sobrinho, primo, parente próximo, discípulo. Não entra na parada. Só com Jesus Cristo que acontece isso, tá, gente? Mas enfim, tem vários questionamentos a respeito desses supostos irmãos biológicos de Cristo, porque nenhum deles aparecem na cena em que Jesus Cristo se perde no templo de Jerusalém aos 12 anos. Porque não existe nenhum irmão de Cristo ali. E outro questionamento. Durante a crucificação, ao pé da cruz, quem estava ao lado de Maria Santíssima era o discípulo amado. E vem esse questionamento, porque não tinha nenhum irmão de Cristo ali com Maria Santíssima. Foi então que Lucas Banzoli, iluminado pelo espírito do anticristo, inventou uma teoria de que o discípulo amado, que durante 2000 anos, e isso foi ensinado pelos padres da igreja, durante 2000 anos a igreja acreditou ser São João. Na verdade, o discípulo amado não era São João. O discípulo amado era Tiago, irmão biológico de Jesus Cristo. Prestem atenção no artigo de Lucas Banzoli, gente. Prestem atenção nisso daqui. Isso aqui tá lá no blog do Lucas Banzoli, tá? Eu vou pegar só o finalzinho do artigo, porque a teoria toda vocês já conhecem, né? Ele diz que só quem poderia estar ali ao lado de Maria era um irmão biológico. Se fosse um discípulo, seria morto também. Não sei de onde ele tirou essa ideia maluca, né? Porque na verdade tinha Maria Madalena ali, José de Arimateia também estava ali na crucificação e ninguém foi morto. Quando Jesus Cristo foi preso, o São Pedro pegou e tacou uma facada na orelha de um soldado e também não foi preso, né? Na verdade o Sinédrio queria apenas Jesus Cristo. Mas ele usa aqui, né, São João 21, 24, né, o Evangelho de São João 21, 24, onde diz assim: este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então ele inventou toda uma teoria em cima de um único versículo e acabou com 2000 anos de história, dizendo que todos os santos, padres e doutores dos 3 primeiros séculos mentiram.
ele continua dizendo aqui, a parte que diz, este é o discípulo que dá testemunho destas coisas, está realmente falando do discípulo amado. Mas a parte que acrescenta, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, pode não ser, uma vez que parece que ele está se referindo a um outro sujeito. Gente, eu acho que o Lucas Banzoli ele não leu muito a Bíblia Sagrada. É muito comum o próprio autor, às vezes, né, escrever na primeira pessoa, às vezes ele escreve na terceira pessoa, como se ele estivesse falando dele mesmo. A gente pode, né, encontrar esse tipo de situação, por exemplo, nos livros do Antigo Testamento, no livro de Daniel, Isaías, né, e outros profetas também. Tá? Uma hora está na primeira pessoa, outra hora na segunda pessoa, uma hora o sujeito é um, outra hora o sujeito é outro. Tá? Eu acho que ele não leu muito a Bíblia dele, mas continuando. Ao que parece, Tiago deu seu testemunho. Eu não sei de onde ele tirou a ideia que é Tiago. Não tem, assim, um versículo bíblico, um texto apócrifo, não tem um livro, um nada mencionando Tiago nessa cena aí da crucificação. 2000 anos de história e nós estamos falando de padres santos e de doutores dos primeiros séculos ali, século I, século II. Ninguém mencionou Tiago na cena da crucificação, gente. E continua aqui. Ao que parece, Tiago deu testemunho daquelas coisas e a registrou oralmente ao escritor do quarto evangelho. Aqui tem uma adulteração, tá, gente? Ele pega um texto adulterado, isso é muito comum no protestantismo, principalmente vindo de Lucas Banzoli. Ele pega um texto totalmente adulterado, ele procura, ele vasculha e quando não encontra, ele mesmo vai lá e faz o serviço, tá? E ele coloca esse texto sem dizer a verdade. Prestem atenção como que está o texto no original. O texto faz parte de um contexto, São João 21, que começa lá no versículo 20 e diz assim: virando-se Pedro, viu que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava e que durante a ceia se reclinara no seio de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o que te trai? Né? Eu peguei a versão protestante da Ferrada por Almeida, tá, gente? Continuando, diz assim, ó, vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e a este que sucederá? Está falando do discípulo amado. Jesus respondeu-lhe: se eu quiser que ele fique até eu voltar, que tens tu com isso? Segue-me tu. Espalhou-se, pois, este boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Entretanto, Jesus não disse a Pedro: ele não morrerá, mas se eu quiser que ele fique até que eu volte, ou até eu voltar, que tens tu com isso? Preste atenção como o termo irmão aqui já é usado para discípulo, né? Correu o boato entre os irmãos. Só que chega no versículo que ele menciona no artigo, no versículo 24, onde ele diz que registrou e quem escreveu foi outra pessoa, é um texto adulterado. Ali diz que o discípulo amado é quem escreveu o evangelho. Tá? No versículo 24 diz: este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O que acontece, meus irmãos? Deixa eu só voltar aqui a câmera para vocês. Tem uma adulteração ali, por quê? Lucas Banzoli, pegando um texto totalmente adulterado, ele vasculhou para pegar uma versão adulterada. Ele está querendo colocar a ideia na cabeça da pessoa que o discípulo amado apenas falou oralmente, tá? As coisas que foram escritas no livro e que um outro autor escreveu. O evangelho, na verdade, é do discípulo amado. Esse discípulo amado seria Tiago e João. E ele fala que não é São João evangelista, e sim um João presbítero, né? Que viveu na Ásia. Esse João foi quem escreveu aquilo que Tiago narrou, né? Foi oralmente. Só que aquela versão que ele está usando é adulterada.
Aqui diz que o próprio discípulo amado foi quem escreveu. Ou seja, o que nós temos aqui no versículo 24 é um acréscimo de alguém que, né, ou publicou esse livro, divulgou esse livro na época, e ele acrescentou ali, este, né, que é o discípulo amado, que ia ficar vivo até a volta de Cristo, este é o discípulo que dá o testemunho dessas coisas e que as escreveu. O trabalho dessa pessoa que escreveu o versículo 24 foi só escrever o 24 e divulgar. Foi só escrever o versículo 24 e divulgar o livro escrito pelo próprio discípulo amado, tá, gente? Mas continuando o artigo, né, horroroso do Lucas Banzoli, já matamos essa parada, né? O próprio discípulo amado foi quem escreveu o evangelho. Então aqui a gente já pegou aqui um embuste, né? Continuando, é por isso que ele diz que sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Como alguém quer passar credibilidade a uma outra pessoa, em vez de dizer que o meu testemunho é verdadeiro, ou que estou dizendo a verdade. Se assim for, então Tiago é o autor. Ele já coloca Tiago aqui, já é sugestivo. Prestar atenção? Como eu falei, para ele colocar o nome de Tiago aqui, teria que ter uma fonte. Uma fonte bíblica ou uma fonte em livros apócrifos, um testemunho de alguém que viveu na época, não existe. Eu desafio o Lucas Banzoli a me trazer uma fonte que coloque Tiago, irmão biológico de Cristo, na cena da crucificação. Eu desafio o Lucas Banzoli. Qualquer fonte apócrifa, qualquer coisa. Então, continua assim. Então, Tiago é o autor dos registros, acontecimentos, mas não da escrita em si, que preserva as características literárias de outra pessoa que as redigiu. Talvez um escriba ou outra pessoa. Mesmo que tenha sido o próprio autor falando de si mesmo na terceira pessoa, isso ainda não invalida o fato de ser Tiago, uma vez que uma mudança em estilo literário não invalida uma mesma autoria. Se assim fosse, Pedro jamais poderia ser considerado o autor das suas cartas, uma vez que ambas apresentam diferenças gritantes, né? Incomparavelmente mais profundas que as diferenças entre o quarto evangelho e a epístola de Tiago. Enquanto a segunda carta não se parece em nada com a primeira, ela ainda é bastante similar à de Judas. O que, no entanto, não anula o fato de se tratarem de autores distintos. Antes de concluir esse artigo, colocarei aqui algumas outras possibilidades que foram sugeridas, das quais não compartilho pela razão que explorei em conjunto. Bom, esse aqui é o artigo, tá? Eu só li essa partezinha que é o que nos interessa. Ele vai sugerir um monte de coisa. Porém, a gente acaba com essa teoria com os textos da Santa Ceia. Não adianta conjecturar. Não adianta conjecturar. Mateus, Marcos e Lucas, né? Todos eles, consenso unânime que só tinha 12 pessoas com Jesus Cristo durante a ceia. Não menciona outras pessoas, apenas 12 pessoas. Jesus Cristo senta à mesa com os 12 apóstolos, não menciona um outro discípulo, seja o irmão incrédulo de Cristo, que eu não sei também de onde tirar essa ideia. O Lucas Banzoli, gente, ele é muito parecido com o vidente de Anguera. Eu não sei qual é a entidade que aparece para o Lucas Banzoli. Lá em Anguera a gente sabe. Para o Lucas Banzoli a gente não sabe qual é a entidade que aparece, começa a revelar coisas que não estão nas escrituras e que contrariam as escrituras. É impressionante isso daí. A cena da Santa Ceia, tá? Apenas 12 estavam com Cristo, com Jesus Cristo durante a Santa Ceia. Se tivesse mais alguém, seria mencionado. Jesus Cristo, né, sentou com os 12 apóstolos e mais 2 discípulos, e os seus irmãos incrédulos, que, como eu falei, eles inventaram uma história de que os irmãos eram incrédulos até pouco antes da crucificação, depois da noite para o dia, se converteram. Se converteu da noite para o dia e se tornou bispo de Jerusalém. Olha que história maluca. Isso aí é uma história maluca, gente. Como eu falei, eu desafio o Lucas Banzoli, qualquer seguidor do Lucas Banzoli, me trazer alguma fonte dessa conversão extraordinária de um irmão incrédulo de Cristo antes da crucificação.
Eu desafio, me traga uma fonte, livros apócrifos, qualquer coisa. Não existe, tá? Mas, continuando aqui, eu não vou entrar nos pormenores agora das escrituras. O que eu quero mostrar para vocês é que não tem a mínima possibilidade de Tiago ou qualquer outra pessoa ser o discípulo amado. Por que não tem? Porque nós temos aqui testemunhos dos padres da igreja, tá? E o que acontece? Prestem atenção nisso daqui, eu vou trazer alguns testemunhos, porém, um é tão importante, mas tão importante, que mostra claramente que o discípulo amado é São João e não tem a mínima possibilidade de ser outra pessoa. Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu viveu entre 130 e 202. São João morreu no começo do primeiro século, no final do primeiro século, desculpa. No começo do segundo século. E prestem atenção nisso daqui, gente. Santo Irineu ele menciona que depois de João, o discípulo do Senhor, aquele que também se recostou sobre o seu peito, publicou o evangelho enquanto residia em Éfeso, na Ásia. Isso aqui é o testemunho de Santo Irineu e eu vou falar por que esse testemunho é tão importante e acaba, né? Isso acaba com qualquer teoria maluca do Lucas Banzoli, tá, gente? Irineu afirma claramente que o discípulo amado é João, associando ao autor do quarto evangelho. Aí nós temos testemunho também, ainda lá no segundo século, de Clemente de Alexandria, né? Ele vai falar, João, o último dos apóstolos, que vendo que os fatos exteriores haviam sido expostos nos evangelhos, né? Nos outros 3 evangelhos, sendo instado por seus amigos e inspirado pelo Espírito Santo, compôs um evangelho espiritual. Está aqui. Tá? Tertuliano também ainda, ali no segundo século, ele vai falar dos apóstolos João e Mateus nos inspiraram a fé. João, aquele que foi designado pelo Senhor como o mais próximo dele. E Orígenes também ali, ó, já chegando no final do segundo século, né, vai falar João, o que reclinou sua cabeça no peito de Jesus, um homem de esplêndida santidade. Tá? Eusébio de Cesareia também, já no terceiro século, vai falar que São João era o discípulo amado. Tá? São Jerônimo também, João apóstolo e evangelista, aquele a quem Jesus amava, mas reclinou sua cabeça no peito do Senhor. Tá? Porém, gente, de todos esses testemunhos, de todos esses testemunhos, o mais importante é de Santo Irineu. Por que o mais importante é o de Santo Irineu, gente? Quem foi Santo Irineu? Então vamos ver, vamos aqui analisar a vida de Santo Irineu. Quem foi Santo Irineu? Santo Irineu, que viveu entre 130 a 202 depois de Cristo, foi um dos mais importantes padres da igreja primitiva, conhecido por sua contribuição teológica no combate às heresias e por sua defesa da doutrina cristã. Ele é considerado um dos primeiros grandes teólogos do cristianismo e um dos principais responsáveis por estabelecer a tradição apostólica como base da fé cristã. A vida e formação. Origem: nascido em Esmirna, na atual Turquia, Irineu foi discípulo de São Policarpo. Aqui a gente mata a charada, tá, gente? O porquê o testemunho de Santo Irineu é tão importante, né? Que por sua vez foi discípulo direto de quem? Do apóstolo João. Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo, que diretamente foi discípulo do apóstolo João, gente. Continuando, essa proximidade com a tradição apostólica deu grande peso à sua autoridade teológica. Bispo de Lyon, Irineu foi enviado para Lyon, na Gália, atual França, onde assumiu o episcopado até o martírio de São Potinho. Ele dedicou sua vida à defesa da fé cristã, ao cuidado pastoral. E tem a contribuição dele no combate às heresias, todo mundo conhece as obras de Irineu, né? Tradição apostólica, Irineu defendeu a verdadeira doutrina cristã, que a verdadeira doutrina cristã era transmitida pelos apóstolos e preservada pelos bispos em sucessão direta
né? E vai ter aqui na Cristologia de Santo Irineu, visão cósmica da salvação, e ele tem a grande obra dele, que é Contra Heresias, que todo mundo conhece. Porém, né, o que a gente precisa aqui é a formação dele. Ele, Irineu, foi discípulo de São Policarpo, gente. Tudo que ele aprendeu com São Policarpo, que por sua vez foi discípulo direto de São João. E quem é São João? Aquele que Santo Irineu diz que é o discípulo amado. Só isso e mais nada. Em quem acreditar, minha gente? Em quem acreditar? Em Santo Irineu, discípulo direto de São Policarpo, que conviveu com São João e praticamente deve ter presenciado, né, São João escrevendo o seu evangelho, ou acreditar que Lucas Banzoli, depois de 2000 anos, foi enviado do céu para consertar aquilo que a igreja, né, mentiu e transmitiu durante 2000 anos. Durma com barulho desse. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.